Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o Edgar, integrante do PET Produção da Universidade Federal do Ceará e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre química, né? No projeto do PET Auxilia, a gente fala um pouquinho dos conteúdos que vão cair na prova de vocês a partir da resolução das listas de exercícios que os professores disponibilizam e também falando um pouquinho do conteúdo, né? Hoje a gente vai focar apenas na resolução dos exercícios que estão presentes na lista, que os professores mandam, e a gente vai passar um pouquinho por cima do conteúdo que é cobrado também, tá? Antes de tudo, uma palavra dos nossos patrocinadores aí, que a realidade está em não desistir, tá? Então, por mais que o semestre seja uma loucura, a gente está no final do semestre, né? Mês de agosto aí, quando está tudo acabando, todos os professores estão colocando provas, mas se você ser resiliente e continuar estudando, você vai conseguir os seus objetivos de uma forma muito mais fácil, tá bom? Então, tudo bem. Antes de tudo, que nem eu falei, a resolução das questões que estão aqui são resoluções das listas de exercícios que os professores passam, tá? Então na descrição deste vídeo vai estar disponível a lista que a gente utilizou como base e vocês vão poder dar uma checada, se quiserem vocês também podem tentar resolver os outros exercícios que estão presentes na lista, beleza? Começando com a primeira questão que está presente na lista, essa aqui está um pouquinho alterada, tá? É porque eu verifiquei que tem alguma discrepância entre a resposta final e o que o exercício pede, tá? Na minha opinião, quando ele fala aqui que a gente tem que analisar o elétron mais externo, isso aqui foi uma adaptação minha, porque quando vocês veem na lista, está presente como elétron mais energético, tá? Mas ao longo da resolução a gente vai ver porque que eu tive que fazer isso aí, tá? Antes de tudo, vamos ler. Determine a porcentagem em massa de um metal M e um composto MCI3, cujo cátion deste metal apresenta a seguinte configuração eletrônica: Kr4d5. Qual dos seguintes conjuntos de números quânticos se refere ao mais externo do estado fundamental do átomo M? Justifique sua resposta. Beleza, antes de tudo a gente tem que estudar um pouquinho sobre como é que é feita a configuração eletrônica deste elemento M que foi nos dado, tá? Ele fala que é configuração eletrônica do cátion, tá? Então é quando a gente tem a perda de elétrons. E a gente vai ver que isso vai afetar assim quando a gente for fazer distribuição eletrônica. A gente vai ver por que ela vai começar de uma forma diferente, né? Essa distribuição eletrônica. Não daquela forma convencional que a gente sempre vê 1s2, 2s2, 2p6, 3d10. É porque a gente está tentando simplificar um pouquinho, né? Porque vocês sabem que a configuração, a distribuição eletrônica pode ser bastante extensa e a gente consegue simplificar isso quando a gente fala de gases nobres, tá? Porque as configurações eletrônicas dos gases nobres, elas são amplamente conhecidas. Você sempre sabe que um gás nobre ele vai terminar com XS2, XP6. No caso, esse X se refere ao período de onde este gás nobre está inserido, tá bom? Então, quando eu falo Kr4d5, eu estou falando de uma configuração eletrônica que está sendo resumida a partir daquele 4s2, 4p6, 4d5, tá bom? Então, a gente meio que omite toda a distribuição que foi feita anteriormente, mas a gente sabe que ela também ainda vai ser relevante para quando a gente for calcular, por exemplo, o número atômico do átomo em questão, beleza? Então, se a gente fosse resumir assim, como é que estaria descrito de vez, tá bem aqui, né? Começaria no S2, 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, aí vai fazendo a distribuição eletrônica até chegar no 4S2, 4P6, 4D5. Mas tem um porém. Não sei se vocês lembram esse diagrama aqui, que é o diagrama de Linus Pauling, ele nos mostra como é que a gente deve fazer de fato a distribuição eletrônica, né? A gente faz meio que esse diagrama com todas as subcamadas do elétron e a gente vai fazendo essas linhas diagonais da orientação de cima à direita para esquerda para baixo, né? Com essas linhas sendo traçadas na diagonal. Vocês podem ver que depois do 4P6 a gente tem que traçar necessariamente o 5S2. Mas quando a gente vê aqui em cima, a gente está simplesmente omitindo esse 5S2 e pulando para o 4D5, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que colocar esse 5S2 na nossa distribuição eletrônica, mesmo que ele não esteja aparecendo ali, a gente mostra aqui que ele é um 5S0, né? Porque ele ainda não foi colocado de vez na nossa distribuição eletrônica. Isso é alguma coisa que acontece com alguns metais. Por exemplo, quando a gente estuda essa distribuição eletrônica, né? A gente tem as exceções, porque a química é cheia de exceções, mas enfim, não é conteúdo para essa aula, tá?
Aí a gente faz o seguinte, a gente sabe que o MCI3, o composto M, né? Composto não, o átomo M, ele é um átomo metal, que a gente não sabe qual átomo ele é, na tabela periódica, mas a gente sabe que ele é um cátion, tá? E a partir da regra do abraço, que a gente sabe que a gente pode meio que trazer o valor do cátion e levar para o coeficiente do elemento do composto na frente dele, né? A gente meio que pode utilizar-se deste conceito, sabendo que M é um cátion, trazendo, né, na fórmula MCI3, esse 3 que está na frente do Cl, na real, né? Cloro, desculpa, não é Ci. A gente traz ele de volta para o M, aqui para cima, de forma que vira um cátion M mais 3, tá? Então é um cátion de um metal que perdeu 3 elétrons, tá? Então se a gente fosse adicionar de novo esses elétrons de volta para o nosso átomo de metal, a gente veria que essa subcamada energética do 5s2 ela seria complementada novamente, porque quando a gente tira elétrons de um átomo, a gente está tirando das camadas mais energéticas, por isso que eu falei que estava 5s0. Então a gente está devolvendo esses elétrons para que ele possa voltar até essa quinta camada energética, tá bom? Beleza. A gente sabe como é a distribuição eletrônica agora deste átomo, o elemento M, no estado fundamental, que é bem aqui praticamente tudo que a gente vai precisar de fato para a gente poder resolver essa questão. O que a gente precisa agora é relembrar o que são os números quânticos, tá bom? O número quântico n é o número quântico principal e ele vai sempre se referir ao número que está na frente da nossa letrinha, né? Seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teoricamente, esse número pode ser infinitos números, assim, não tem limite, mas para os átomos que a gente conhece hoje em dia vai só do 1 até o 7. Então vocês podem ver que para a nossa camada mais externa, tá? Nosso elétron mais externo vai ser aquele elétron que tem um maior coeficientezinho aqui do lado da letra, tá? Então seria no caso esse 5s2, então seria o número quântico principal sendo o número 5, beleza? Então a gente vai estar analisando esse 5s2 mesmo, e é por isso que eu tive que fazer essa alteração aqui quando eu falo do elétron mais externo, tá? Porque na lista de exercícios está dizendo que seria o elétron mais energético, e esse elétron mais energético seria o elétron que está mais à direita da distribuição eletrônica, seria esse 4d6, tá? A alternativa poderia ser a letra A, mas quando ele fala do ml, que é o número magnético de verdade dá -2, mas a alternativa só me dá o número magnético 2, tá? Então é por isso que eu tive que fazer essa alteração para que possa caber no gabarito, que realmente no gabarito final é a letra B, beleza? A gente vai ver aqui por que é a letra B. A gente também tem o número secundário quântico, né, que é o número representado por essa letra L, e também pode ser chamado de número quântico azimutal, que ele é referente à subcamada que a gente tem desses elétrons, né? A gente tem a subcamada S, a gente tem a subcamada P, a gente tem a subcamada D e a gente tem a subcamada F. Começando do 0 indo até o 3, cada um desses números vai representar uma subcamada, né? Então, como a gente está falando do 5s2 aqui, esse S ele é representado pelo número 0, tá bom? Então a gente vai ver que o número quântico secundário deste elétron é 0. E para o número magnético, que é o número ml mesmo, a gente tem que ter uma representação mais gráfica de como é que está disponível os elétrons neste elemento, tá? Só dando um pequeno exemplo. Isso aqui seria um exemplo para uma subcamada P, tá bom? Porque vocês podem ver que aqui vão poder ter no máximo 6 elétrons. E a subcamada P, ela consegue incluir dentro dela apenas 6 elétrons no máximo. A gente sempre tem que ir preenchendo essas subcamadas aqui com a setinha de cima primeiro, tá bom? Então, se eu fosse na ordem fazer esse preenchimento dessas setinhas, seria essa aqui pra cima, essa aqui pra cima, essa aqui pra cima. Beleza, eu preenchi esses 3 quadradinhos. Agora eu vou começar preenchendo pra baixo, até que quando eu tenha 6 elétrons, ela vai estar completamente preenchida. Mas existem átomos que não vão ter os 6 elétrons nessa camada P, né? Nós vamos ter átomos que a distribuição eletrônica vai acabar um pouquinho antes. Beleza? Então isso vai ser muito importante, por exemplo, quando a gente for falar do caráter magnético de alguns átomos ou compostos. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer de exemplo para vocês, só no exemplo da subcamada P mesmo, beleza? E como é que vai estar o exemplo para nossa questão aqui, né? Ela vai querer que a gente analise simplesmente
como é que vai estar o número magnético para a subcamada S. E não tem segredo, a subcamada S sempre vai ter o número magnético 0, tá? Porque simplesmente vai ter um quadradinho para a gente analisar, que é o quadradinho que pode ser preenchido por no máximo 2 elétrons. Existe um quarto número quântico, que é o número de spin, mas a gente não vai falar sobre isso para essa aula porque não precisa. E você calcularia o número de spin, por exemplo, vendo a orientação dessas setinhas aqui, tá? Não é à toa que a gente tem essas setinhas indo para cima ou para baixo e sendo preenchidas na ordem, né? E com isso a gente praticamente já tem a resposta da nossa questão, né? Que seria a alternativa B, que o número quântico principal é 5, pela questão da camada ser 5, do nosso átomo mais externo. A gente tem o número secundário sendo 0, que é a nossa subcamada S, né, representada por S igual a 0. E o número magnético para toda a subcamada S também vai ser 0. Então, bem facinho essa questão. Simplesmente tive que fazer uma alteração para que o gabarito fizesse sentido com o enunciado, beleza? Valeu! Passando para a próxima questão, seria apenas uma análise da distribuição eletrônica de alguns átomos que a gente tem aqui. A gente vai trabalhar principalmente com o diagrama de Linus-Pauling e trabalhar com como seriam representados os íons, né, quando a gente fala na questão das distribuições eletrônicas. Aí a questão nos dá 3 alternativas aqui pra gente trabalhar em cima e a gente vai ver aqui rapidinho como é que cada uma a gente resolve, tá bom? Para a primeira alternativa, a gente vai ter que o número x+, que é um cátion, é igual a 1s2 mais 2s2, 2p6, 3s2. A gente sabe que um cátion é um átomo que foi desprovido de um elétron, tá? Então, ele perdeu um elétron e quando isso vai também ser representado na distribuição eletrônica. Para que a gente volte, que esse elétron volte aqui para nossa queridíssima distribuição eletrônica, a gente simplesmente vai ter que somar com mais um elétron no final, tá bom? Então a gente vê aqui como é que estaria somado com mais um elétron. A gente vê que as camadas 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, aqui estão 3, mas tá errado, desculpa. Aí estão todas preenchidas. Como é que a gente somaria mais um elétron? A gente iria para o diagrama de Linus-Pauling, a gente veria onde é que essa diagonal seria cruzada, né? Então depois do 3s2 seria o 3p6, né? Bem aqui. Então a gente começa preenchendo o 3p6 com só um elétron, ficaria 3p1. A soma de tudo isso aqui seria 3 elétrons, e a gente vê que na tabela periódica o elemento que corresponde ao número 13, né, de número atômico, é o alumínio. Lembrando, este número aqui que fica no canto inferior esquerdo é o número atômico, canto superior esquerdo é a massa atômica, e vocês podem ver que realmente aqui de fato a distribuição eletrônica está certa, porque termina com 3s2, 3p1, alumíniozinho, beleza? Mas a questão também pergunta sobre o caráter magnético desses átomos, né? Então como é que a gente estuda isso? A gente tem 3 principais maneiras de classificar o magnetismo que está presente nos átomos, tá? E o que a gente faz? A gente analisa a camada de valência para saber como é que ela está mais ou menos, e a gente vê onde é que ela se encaixaria no espectro de caracteres magnéticos, né? Principalmente a gente tem 3. A gente tem os átomos que são paramagnéticos, a gente tem os átomos que são diamagnéticos, e a gente tem os átomos que são ferromagnéticos. Para os átomos paramagnéticos, a gente precisa que pelo menos um grupo de elétrons esteja desemparelhados, tá? Então vocês podem ver que aqui realmente a gente vai ter elétrons desemparelhados, e o que isso quer dizer é que esses quadradinhos aqui eles vão ter setinhas para cima e setinhas para baixo. Se a gente tiver pelo menos um quadradinho com só uma setinha, que é uma setinha para cima, já vai ter um grupo de elétrons desemparelhados, que a gente já vai classificar este átomo como um átomo paramagnético, beleza? E os átomos diamagnéticos são aqueles que possuem todos os elétrons de valência emparelhadozinhos bonitinhos, né? Então a gente pode meio que fazer a convenção que todos os átomos que tem o número atômico par são os átomos que são diamagnéticos, tá bom? Então, se todos esses quadradinhos aqui estivessem preenchidos com setinhas para cima e para baixo, a gente teria um átomo diamagnético. E os átomos ferromagnéticos, nós temos apenas 3, que são o níquel, o ferro e o cobalto, que são os átomos que são fortemente influenciados por campos magnéticos, tá bom? Essa questão, né, do caráter magnético dos átomos tem
100% a ver com campo magnético, e ela fala que quando um átomo é paramagnético, ele é influenciado paralelamente ao campo magnético, tá bom? Isso significa que se você colocar, sei lá, uma barra de algum elemento paramagnético dentro de um campo magnético, ele vai estar aliado paralelamente, né? Ou seja, onde vai ser sul do campo magnético vai estar apontando neste átomo paramagnético para o sul também, e onde ser norte vai estar apontando para o norte no átomo magnético também. O átomo diamagnético é o conceito literalmente contrário, ele não vai se alinhar ao campo magnético. E o ferro magnético são aqueles átomos que são fortemente influenciados pelo campo magnético, né? Então, são aqueles ímãs que você geralmente conhece, tá? Qual é a nossa solução, no final das contas? É que o elemento que a gente está observando aqui é o alumínio, e ele é um elemento paramagnético, porque ele vai ter os elétrons desemparelhados, tá bom? Próxima alternativa, Y2+, um cátion, é igual a argônio 3,2+. 3,2 no caso. A gente viu, né, quando a gente foi resolver a primeira questão, que a gente tem que a representação de quando um elemento vai estar começando com um átomo, que é um gás nobre, a gente sabe que ele vai estar representando naquele período o 3s2 e o 3p6. Neste caso, né, que é o 3s2 e o 3p6 é o argônio. Porque todos os gases nobres eles vão terminar com um xs2 e um xp6. Qual é a camada desses gases nobres? Eu não sei, mas a gente sempre sabe que vai ser pelo menos assim, né? Então, se ele estiver começando com 3D2, a gente meio que pode tomar essa suposição que vai estar no... é um argônio que está no período 3, 3s2 e 3p6. Então, meio que traduzindo aqui como ficaria no final das contas essa distribuição eletrônica, começaria com um S2, faria toda a distribuiçãozinha até chegar no 3s2, 3p6 e o 3s2 e o 3d2 que está aqui, que a questão dá, né? Agora, é bem parecido com a primeira questão também, que a gente vai ter que observar como é que é feita a distribuição eletrônica. E vocês podem ver que aqui, ó, bem depois do 3p2, a gente também tem a presença do 4s2, né? Então, se a gente fosse literalmente trazer para a questão, a gente colocaria o 4s2 aqui entre o 3p6 e o 3d2, mas a gente botaria 4s0, porque essa camada ainda não está preenchida, tá? E vocês podem ver que isso aqui, já que é um cátion 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se a gente for trazer este átomo para a forma fundamental, a gente vai adicionar 2 elétrons em cima, e estes elétrons vão voltar para a camada 4s2, que é essa camada aqui que não foi preenchida, tá? Seguindo a ordem da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, se a gente for fazer a soma dos elétrons que estão presentes nessa distribuição eletrônica, a gente vai ter o número atômico 22, representado na tabela periódica pelo elemento de titânio. Vocês podem ver que isso aqui faz sentido pela distribuição eletrônica, porque termina com 3d2, 4s2, que nem está descrito bem aqui, beleza? E a gente também tem que analisar o caráter magnético, né? Então, se a gente for ver a camada de valência deste átomo, a gente tem a camada de valência sendo a camada 4. Esta camada, o subnível mais energético dela é o S2. Então, a subcamada S sempre vai ser o número magnético 0, né? Então, já que ela é 4s2, ela está completamente preenchida, então a gente sabe que este aqui é um átomo diamagnético, ou seja, ele não é muito influenciado por um campo magnético. Então, o resultado é que este elemento é o titânio e ele é diamagnético, bem facinho assim, tá? Agora para a alternativa C, também é bem facinho. A gente vê aqui um elemento agora que é um ânion, né? Ou seja, ele ganha um elétron. E se a gente quiser trazer ele para sua forma fundamental, na distribuição eletrônica a gente vai ter que tirar um elétron, tá? Que vai ser o elétron que a gente vai tirar da camada mais energética. Vocês podem ver que a camada 4p6 é bem aqui. Então essa camada 4p6 vai ter o sofrimento da perda de um elétron, se for de 4p6 para 4p5, e no total nós temos 35 elétrons na tabela periódica. Este elemento é representado pelo bromo, tá? Número atômico 35. Vocês podem ver que tem total cabimento aqui com o que a tabela periódica fala, né? 3d10, 4s2, 4p5. Top. Caráter magnético, a gente vai então analisar a camada do 4p5, porque é a camada mais energética, e também a camada de valência, beleza? Vocês podem ver aqui que é uma camada 4p5, não está completamente preenchida, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui é um elemento que vai ser paramagnético, ou seja, ele é influenciado paralelamente pelo campo magnético. Então, resultado, este elemento é o bromo e ele é paramagnético, tá? Para a segunda questão foi isso. A gente parte agora para a terceira questão, que ela é bem facinha. A gente só tem que introduzir uns novos conceitos e a gente já consegue resolvê-la.
Tá? 3. O quadro abaixo ilustra as energias de ionização de elementos pertencentes ao mesmo período na tabela periódica. Baseado nas informações do quadro, responda A. O que explica a variação dos valores das energias de ionização? E B. Considerando a tendência periódica, qual elemento deve ser o maior? A gente tem vários números aqui, a gente tem várias energias de ionização que vão estar sendo representadas, por exemplo, este aqui é o primeiro elemento, né? Elemento A, a primeira energia de ionização, a primeira energia que a gente vai precisar ter para tirar um elétron deste átomo vai ser de 735 kJ por mol. Já na segunda energia de ionização, essa energia vai ter que aumentar, né, para que a gente tire o segundo elétron deste átomo. E vocês vão ver que isso é uma tendência. Todos os elementos aqui eles vão ter uma energia de ionização crescente em relação à sequência que a gente vai tirando elétrons. Tá? Isso é uma regra para todos os átomos. A energia de ionização sempre é crescente, quanto mais a gente vai tirando mais elétrons. Tá? Então vamos para as alternativas para resolver a questão. O que explica a variação dos valores da energia? Rapidinho, é bem facinho essa resposta. A gente fala que é pelo aumento da carga nuclear efetiva, né? Que ela é representada pelo ZeF. O ZeF ele pode ser calculado bem facilmente por esta fórmula aqui, que é o Z-S, em que o Z ele representa o número de prótons do núcleo e o S representa o número de elétrons entre o núcleo e o elétron em questão, tá? Que seria o elétron mais externo, no caso. A gente vai falando que o número de energia de ionização vai crescendo cada vez mais, porque este ZeF aqui, ele vai aumentando, né? Então, se a gente tem um número fixo de prótons no núcleo, esse Z praticamente nunca muda. Mas o que vai mudar, cada vez mais que a gente vai tirando mais elétrons, é este S aqui, né? Porque a gente sabe que no início essa diferença aqui vai ser a máxima, porque a gente vai ter um número máximo de elétrons e o número de prótons é constante. Mas se a gente tirar um elétron, esse S aqui já vai ser um número menor. Então essa diferença já vai dar um número maior, porque o Z continua constante, só que esse S diminuiu. Tá? Então, pelo aumento da ZeF, a gente vai ter um aumento da energia de ionização entre crescentes números de tentativas de tirar elétrons de um átomo, beleza? Então, essa aqui é a resposta para a alternativa A. E para a alternativa B, considerando a tendência periódica, qual elemento deve ser o maior, né? Isso aqui está intimamente ligado com o conceito de raio atômico, mas bora lá. A gente tem uma propriedade, quando a gente analisa a carga nuclear efetiva, que é quanto menor o raio, maior a energia de ionização, tá? Então a gente pode olhando aqui só pela primeira energia de ionização, quem tiver a maior energia de ionização vai ter o menor raio. E por que que isso acontece, né? Quanto menor o seu raio, mais intimamente ligadas vão estar seus elétrons, né? Maior vai ser a força de interação entre o núcleo do átomo e os elétrons que estão entre ele, né? A eletrosfera não vai estar tão dispersa assim. Então, esse aqui é mais ou menos a explicação para essa alternativa B. Vocês podem ver aqui bem rapidamente que o raio atômico ele é inversamente proporcional à energia de ionização, de forma que quanto mais o raio atômico cresce, menor fica a energia de ionização. Tá? Então, a gente vê que o maior átomo, o átomo que vai ter o maior raio atômico, vai ser aquele que tiver a menor energia de ionização. Tá? Então, o elemento A é o que vai ter o maior raio atômico, o elemento B vai ser o que vai ter o elemento com raio atômico médio e o elemento C vai ser aquele que vai ter o menor raio atômico, tá bom? Como está descrito bem aqui, raio de C é menor que o raio de B, que é menor do que o raio de A, tá? Muito bom. A gente vai ter esse conceito de raio atômico também para resolução da quarta questão. Essa quarta questão tá na lista para vocês dividida, tá? É tipo uma parte aqui para essa parte de cima e outra parte aqui para baixo. Mas é bem facinha, vamos resolver bem rapidinho também, tá? Considere uma reação representada pelas esferas abaixo. Qual esfera representa o metal e qual esfera representa o metal? Explique. Vou responder logo isso aqui de cara para a gente passar para a próxima parte depois. A gente tem, bem rapidamente, que o raio de A vai ser um raio menor do que o raio de B, né? No caso, o elemento A tem um raio maior do que o elemento B. A gente pode tirar de cara que todos os metais têm um raio atômico maior do que todos os ametais, tá bom? A gente tira a conclusão de que todos esses elementos aqui que estão presentes na tabela periódica, do verde para o vermelho, são metais, tá? E da direita desse verde são os ametais. Se a gente for escolher um mesmo período de elementos aqui, qualquer um deles mesmo, a gente vai ver que todos os metais vão ter um raio atômico
maior do que usar metais, beleza? Então, só dessa análise da variação do raio atômico, a gente já consegue tirar a conclusão que o raio de A é o raio pertencente ao metal e o raio de B é o raio pertencente a metal, tá bom? Considerando essa propriedade periódica de raio atômico. A propriedade periódica de raio atômico, ela cresce de acordo na tabela periódica da direita para a esquerda e de cima para baixo, de forma que o elemento com maior raio atômico é este bem aqui, tá bom? Essa bolinha vermelha aqui, como é o nome possível. Mas você pode tirar outra conclusão também para ter a resposta dessa questão, que é que os ametais eles têm a maior tendência de formar ânions. E quando você forma ânions, você está recebendo elétrons. Esses elétrons vão para a sua eletrosfera, eles vão assumir espaço nas suas camadas e subcamadas. Então a gente vai ter consequentemente a formação de um raio atômico maior, tá? E os metais eles vão ter uma tendência maior de formar cátions, eles vão perder elétrons, ou seja, o seu raio atômico vai diminuir, tá? Então são duas maneiras de você tirar a mesma conclusão e eu acredito que as duas estão completamente certas, tá? Agora para outra parte dessa questão, 3 elementos apresentam as seguintes configurações eletrônicas: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá, desculpa, foi rápido. Mas os raios atômicos destes elementos são, não necessariamente nesta ordem, 99, 160 e 231 pm, né, picômetros. Identifique os elementos e correlacione-os aos seus tamanhos e justifique sua resposta. Beleza. Isso aqui também é bem facinho, mas pode parecer difícil por conta da diferença de conteúdo, né? A gente nunca teve uma fórmula assim apresentada para a gente calcular o raio atômico de um átomo assim de cara. Mas algumas conclusões a gente pode tirar de cara só observando a distribuição eletrônica destes átomos, tá? Não é à toa que as alternativas que eu coloquei aqui não estão em ordem necessariamente, tá? A, C e B, não tá A, B e C. Primeira conclusão que a gente tira: os períodos em que esses átomos estão inseridos. Pelo camada de valência desses átomos, a gente sabe que o átomo A está inserido no período 3, né? Linha 3, porque a camada de valência está no 3. No átomo C, a camada de valência também é o 3, então o período é o 3. Mas na alternativa B, a gente já vai ter a camada 4, né? Então a camada 4 vai ser a camada de valência deste átomo, e a partir disso a gente já tira a conclusão de que este elemento vai ter o maior raio atômico, porque ele vai ter o maior número quântico primário, tá? Então a gente já pode atribuir a este átomo bem aqui o número de 231 picômetros por raio atômico, e se a gente fizer o cálculo do número atômico deste elemento, a gente vai ter que esse raio atômico pertence ao cálcio na tabela periódica, tá bom? Mas para esses dois elementos aqui que a gente vai ter o período igual, a gente tem que voltar para aquele conceito de ZeF, tá? Vocês lembram? Carga nuclear efetiva. E a gente também teve uma relação de raio atômico com energia de ionização, né? Energia de ionização esta que está intimamente ligada com a carga nuclear efetiva. Então a gente sabe que quanto maior o raio, menor a carga nuclear efetiva. E quanto maior a carga nuclear efetiva, menor o raio. Então vamos aqui calcular bem rapidamente. A gente vai ver de cara que o ZeF de C vai ser maior do que o ZeF de A. Por quê? Porque a gente vai ter mais elétrons entre o núcleo e o elétron em questão, né, que é o elétron de valência. Então, quanto maior a gente tiver esse número de elétrons, né, a gente vai ter um ZeF maior, que também vai corroborar para o cálculo do tamanho do raio atômico, beleza? Se a gente for também analisar o Z, né, no cálculo do ZeF, ele é referente ao número de prótons. Então, quanto maior esse Z também, a gente vai ter um número maior do próprio ZeF, né? E esse ZeF, ele é intimamente relacionado com a energia de ionização, tá? Então, já que o ZeF de C é maior que o ZeF de A, a gente sabe que quanto maior o ZeF, menor o raio atômico. A gente sabe que o ZeF de C já deve ser o menor raio atômico presente, né? Que nem está sendo descrito bem aqui. Lembre-se que quanto menor o raio, maior a ZeF, tá? Opa, desculpa, né? Me contradizendo aí. Quanto menor o raio, maior a ZeF, de forma que o ZeF de C é aquele que vai ter o menor raio, tá? Foi mal. Então a gente vai ver até aqui que o raio de A vai ser maior do que o raio de C, porque ele vai ter a menor
ZeF, e quanto menor ZeF, maior o raio. E a gente vai ter que, só fazendo essa relaçãozinha aqui, a gente tira a quem vai pertencer qual raio atômico aqui, né? Então, se o raio atômico de A é maior do que o raio atômico de C, só restam duas opções, e a gente atribui o raio atômico de 160 picômetros para o raio atômico do elemento A, e o raio atômico de 99 picômetros para o raio atômico do elemento C, tá bom? Lembrando, quanto menor o raio, maior a ZeF, tá? Então, se essa ZeF aqui é muito grande, a gente vai ter que esse raio vai ser menor, tá? É porque eu me confundi um pouco com palavras, mas espero que tenha dado para absorver isso aí, beleza? Resposta final, a gente tem que o raio atômico do elemento A é 160 picômetros, o raio atômico do elemento B é 231 picômetros e o raio atômico do elemento C é 99 picômetros. E com isso a gente vai concluindo essa primeira parte aqui dos nossos vídeos, nossas videoaulas do PET Auxilia, resolvendo as questões da lista de exercícios do professor. E eu espero que vocês tenham tido muito agrado vendo esta aula aqui. Quaisquer coisa, posta aí nos comentários, que a gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível, beleza? Muitíssimo obrigado e é isso aí. Valeu!